O direito civil para além da pessoa, animais sencientes e inteligência artificial. Perplexidades. Não estamos mais sozinhos. Eugênio Kruszewski. 1. Introdução. O subtema do artigo bem poderia ser a manchete do anúncio da descoberta de vida extraterrestre, semelhante à humana. Não é, mas também trata de assunto de impacto. Outras vidas são ou estão prestes a serem reconhecidas como merecedoras de tutela jurídica. O personalismo ético e a posição do ser humano como espécie prevalente absoluta já são objeto de antiga crítica, que fez com que, tantos quantos Antônio Junqueira de Azevedo e Peter Singer, questionassem a razão desta hegemonia que despreza e avilta outras espécies. O preconceito entre espécies foi cunhado, por Singer, como especificismo na obra clássica Ética Prática, através da qual pretende demonstrar que toda a organização da sociedade humana é pautada na superioridade da espécie humana, na superioridade da razão, que age como se o planeta fosse uma dádiva que lhe fora concedida para o seu exclusivo deleite. São impressionantes as formas degradantes descritas em Ética Prática acerca do tratamento conferido pelo homem aos animais. Singer censura a prática de se testar detergente nos olhos de coelhos, como se o mundo precisasse de mais um shampoo neutro. Critica o uso de cobaias em geral para a obtenção de produtos de embelezamento. Recomenda a redução do consumo de proteína animal, chamando a atenção de que, hoje, há mais bovinos do que seres humanos no planeta, e a criação de bovinos é a maior responsável pela emissão de gás metano na atmosfera. É de se observar que a pecuária animal de dimensão industrial é processada no Brasil com a adoção de práticas antinaturais. As porcas matrizes são criadas em um espaço tão apertado que, muitas vezes, só lhe resta ficar em pé, ou deitar, sendo impossível movimentar-se. São submetidas a dose tão elevada de estresse que, se reunidas em um grupo, haverá canibalismo. As vacas leiteiras, ao parir, têm as suas crias imediatamente afastadas do seu convívio e, se forem machos, são sacrificados para a produção do vitelo. As raças leiteiras mais domesticadas, como as taurinas, de origem europeia, fornecem leite mesmo sem a companhia das crias, assim continuando por quase um ano, ao passo que as vacas com raça de origem asiática, as zebuínas, não dispensam a cria ao pé para a produção de leite. As codornas e galinhas poedeiras são criadas em gaiolas, só lhes sendo possível alimentar-se, excretar e pôr ovos. Os gansos são superalimentados, à força, para que a gordura nos seus fígados produza o delicioso foie gras. Para evidenciar este comportamento de submissão preconceituosa das demais espécies aos interesses humanos, Singer compara o tratamento reservado às pessoas desprovidas de razão aos animais, sugerindo, para chocar e por coerência, que o tratamento deveria ser o mesmo, para pior, o que lhe gerou grandes incompreensões e intolerância. Este estado de coisas já é objeto de reação coordenada que encontra no veganismo o seu ponto de culminância, como uma forma de convivência respeitosa entre as espécies, mas não somente. Já há técnicas de Duma racional que valorizam os acertos com premiações e desprezam os desacertos e os castigos. Há currais fabricados em linhas curvas, sem visão lateral, para dar aos animais a sensação de segurança tão cara aos que, atavicamente, são e foram predados. Capítulo à parte, os animais domésticos se aproximam do acervo de direitos antes reservado somente aos humanos.
A inteligência artificial ocupa uma posição irreversível no cenário dos assombrosos avanços tecnológicos, produzindo melhor, mais rápido e forma mais barata do que os humanos. O mundo é, seguramente, outro. Como lidar com ele? Já possuímos institutos jurídicos suficientemente sólidos para tratar esta nova realidade. É necessária uma nova visão de mundo que há de conduzir a sociedade humana a um novo pacto social. Algumas sugestões de respostas serão dadas e outras perguntas sem respostas serão feitas no presente trabalho, com o propósito despretensioso de estimular a pesquisa e reflexão. 2. Os animais de estimação ou de companhia. Os animais de estimação, hoje, não são mais apenas objetos de direito, são considerados seres sencientes, passam a ter natureza jurídica sui generis, sujeitos de direitos despersonificados, capazes de manifestar sentimentos e padecer de sofrimentos, o que já era há muito percebido, o que reconheceu o projeto de lei recentemente aprovado no Senado, excluindo da sua incidência a pecuária e suas manifestações culturais, como a vaquejada. Do cão-guia que orienta o deficiente visual até o de simples companhia, os animais domésticos vêm ganhando lugar de destaque no plano da convivência humana, do que dá prova a exponencial expansão do mercado pet em todo o mundo. Sejam as uniões que não podem ou não desejam ter filhos, seja a elevada solidão que a vertiginosidade da vida nos grandes centros urbanos costuma impor a todos, seja o amor pela natureza e pelos animais, seja a visível evolução destes animais que, para além da seleção biológica, vem ganhando com a convivência com o ser humano aspectos do comportamento humano, qualquer que seja a causa, o fato é que o número e o amor pelo animal doméstico vem progressivamente aumentando. Muitos ambientes de convivência humana já aceitam animais de estimação, sendo chamados de pet-friendly, como restaurantes e shops. Há pessoas que dependem afetivamente da companhia de animais para lhes gerar sensação de estabilidade, sendo estimulados a conduzi-los para onde se dirijam, como o cão-guia acompanha o deficiente visual, circunstâncias que deixam a mera reprovação moral contra os maus-tratos dos animais em um grande distanciamento histórico. 2.1 A família multiespécie. O estágio atual de respeito e afeto para com os animais de estimação permite falar, até mesmo, na figura da família multiespécie, em que se considera o animal de estimação como um membro da família, o que já vem repercutindo no foro com o estabelecimento de guarda ou regime de vistas em relação ao animal em caso de dissolução familiar. Não raro e desde há muito animais vêm sendo contemplados em testamentos, o que deve ser entendido não como a assunção do papel de legatário, mas como merecedor de proteção e cuidado mesmo após a morte do seu dono, normalmente a ser fornecidos pelo testamenteiro, a míngua de definição testamentária, já que o testamenteiro é o responsável legal pela observância das disposições de última vontade. 3. Inteligência artificial. A realidade impõe reconhecer que feitos assombrosos estão sendo desempenhados cada vez mais e melhor pelos entes dotados de inteligência artificial, cujos resultados expressam uma alarmante superioridade sobre a performance humana, misto de orgulho pelas conquistas humanas e apreensão pelo que o futuro pode reservar. Para bem retratar a extensão dos avanços e sua potencialidade, bastaria mencionar que já há gerações de computadores, chamados de quânticos, em muitos superiores aos que estamos acostumados a lidar, os binários. Segundo o site do www.olhardigital.com.br,
Acessado em 22 de outubro de 2019, o Google conseguiu fazer um de seus computadores quânticos realizar, em alguns segundos, algo que o mais potente computador do mundo demoraria cerca de 10.000 anos para fazer. O chip quântico da empresa, chamado de Sycamore, conseguiu desvendar em 200 segundos o segredo por trás de um gerador de números aleatórios, algo que o Summit supercomputador da IBM levaria milhares de anos para fazer. A inteligência artificial, assim entendida como um produto humano programado que é capaz de usar os seus dados para acumular, por conta própria, outras informações e conhecimentos, também já é realidade no direito. Petições iniciais já são feitas por robôs. Robôs já julgam a admissibilidade de recursos nos tribunais mais elevados, como no STJ e no STF. Robôs prestam serviços lançando em licitações, o que precisou ser proibido pela maioria dos editais em razão de evidente desvantagem competitiva dos concorrentes humanos. A Bahia é o estado pioneiro na reflexão sobre a aproximação de animais e robôs do acervo de direitos antes reservados apenas a humanos, do que dão provas o habeas corpus proposto em benefício de chimpanzé inadequadamente abrigado no Zoológico de Salvador, pelo promotor e professor Heron Gordilho, ou a obra fundamental do professor Marco Aurélio de Castro Júnior Direito Robótico, Personalidade Jurídica do Robô, 2019, e-book para Kindle, que impressiona ao provar a perfeita emulação humana realizada pelos atuais robôs. A literatura geral e específica sobre o tema é vasta e não comportaria maior abordagem no presente artigo. Aqui, cumpre indagar quais as repercussões deste novo tempo na seara jurídica. Com efeito, diante de novos protagonistas da relação jurídica, o que será do futuro da profissão do operador do direito? Ainda mais em um tempo em que o processo de massa vem sendo resolvido através da formação de precedentes obrigatórios que podem ser replicados em inúmeros processos individuais. Animais serão sujeitos de direito. Teremos, a breve tempo, juízes robôs. Será possível, no futuro, escolher entre julgamento a ser feito por humano ou por robô. A arbitragem poderá ser feita por robô. Qual a responsabilidade civil do robô que vai além da sua programação? Haverá a pena de desligamento permanente? São questões que inquietam e que baterão cada vez mais forte à porta dos estudiosos do direito. 3.1 Personalidade jurídica para o robô. Há quem sustente que reconhecer personalidade jurídica a um robô é um nonsense, mesmo porque enquanto a inteligência robótica é lógico-matemática, a humana é heurística. Gostaria muito de poder concordar com isso, mas penso não haver mais diques capazes de conter a força dos avanços da inteligência artificial, tudo é absoluta e desconcertantemente possível. A capacidade de emulação e superação do robô em relação ao homem não encontra obstáculos, sendo perfeitamente factível replicar um humano. Se os sentimentos resultam de reações químicas, catalisadas por enzimas, desencadeadas nos humanos, não será de espantar que estas reações possam, se é que já não estão sendo sintetizadas, e até os sentimentos possam ser adquiridos por um ente dotado de inteligência artificial. Ora, se o afeto se estabelece, hoje, com facilidade em relação a um animal que interage com um humano, o que podemos esperar de um ser capaz de se afigurar como se fora semelhante?
Não custa lembrar a emocionante relação travada entre uma mãe que perdeu seu filho e um robô que fora adquirido para substituí-lo, bem como o amor que o robô passou a nutrir por ela, por toda a eternidade, como retratado no filme A Artificial Intelligence. Lembremo-nos que no passado recente seria inconcebível cogitar de personalidade sui generis para os animais, o que o tempo e a mudança dos costumes impuseram. Não parece estranho pensar que, no futuro, se permitir a criação de robôs androides, à imagem e semelhança do ser humano, tenhamos casamentos entre seres humanos e robôs e, muito naturalmente, o reconhecimento de personalidade jurídica a estes produtos da inventiva humana. Será que, considerando que a população mundial regride em número mesmo nos países mais pobres, como acontece no Brasil, o que contraria as previsões a respeito, a breve tempo não necessitará de androides capazes de povoar vastidões do planeta Terra. Androides protegendo as fronteiras, apagando os incêndios na Amazônia, limpando as praias do Nordeste, retirando a lama do Sudeste. O fato é que as prerrogativas que justificaram racionalidade, sensibilidade, autodeterminação, emotividade, no passado, um tratamento diferenciado concedido ao ser humano são, em parte, reconhecidas em animais e poderão ser dotadas integralmente por robôs, no futuro, o que faz com que seja mandatário ou revisar o critério ou aceitar a possibilidade, futura, de termos outras modalidades de protagonistas de relações jurídicas. 3.2 Responsabilidade civil autônoma do robô. Me intriga pensar que, como a inteligência artificial é capaz de ir além da sua programação ou melhor, é programado para isso mesmo, ir além, capaz de tomar decisões com autonomia e apresentar capacidade criativa, deveria responder, em tese, pelos seus atos praticados. Dito de outra forma, se o criador ou criadores de um ente dotado de inteligência artificial não pode antever até onde a livre iniciativa e criatividade deste ente pode chegar, será que responderia por todos os seus atos? Se o robô pode adquirir conhecimentos e tomar decisões com base nas experiências que vivencia, que tipo de controle pode ser exercido pelo seu fabricante? Se os avanços científicos acontecem de forma lenta, cada vez menos, e concatenada, uma descoberta auxilia outras tantas ideias e descobertas, como responsabilizar apenas o elo final desta cadeia. Para além disto, se haverá o bônus do reconhecimento da personalidade, ad argumentandum tantum, há de se esperar que também venha o ônus, como o da responsabilidade civil. Por ora, penso apenas que possamos dizer que esta responsabilidade não deva ser apenas do fabricante e do inventor, mas deve ser compartilhada pelo próprio robô e, por que não dizer, pela sociedade. Mas por que a sociedade, em tese a vítima? Porque todos nós colaboramos, ao nosso modo, para o aumento do risco que a evolução tecnológica estabelece. Não dispensamos o conforto destes avanços. Poucos de nós trocam os veículos a combustão por bicicletas. Poucos de nós se utilizam da carona solidária. Todos nós recorremos à inteligência artificial ao acessarmos os mecanismos de busca na internet, por exemplo. Acostumamo-nos com o conforto tecnológico e exigimos cada vez mais conforto. Os riscos, então, também devem ser por todos assumidos porque somos agentes beneficiados e estimuladores destes avanços. 4. Necessidade do estabelecimento de um novo pacto social, a ética como o único possível limitador dos avanços da inteligência artificial.
Se a racionalidade humana pode ser superada e as emoções imitadas, como controlar os avanços da inteligência artificial? Parece haver uma resposta mais evidente no momento: um rigoroso código de ética na criação e desenvolvimento dos entes dotados de inteligência artificial que possa vincular as empresas e pessoas dedicadas a esta tecnologia, procurando, acima de tudo, a. Evitar o uso da tecnologia para fins militares. B. Proteger os direitos de personalidade dos humanos, como a inviolabilidade da intimidade e a privacidade. C. Permitir o acesso à tecnologia a todos os povos para que não seja um fator de recrudescimento das desigualdades. D. Utilização da tecnologia predominantemente para o bem comum, como o combate à fome, doenças e preservação do meio ambiente. De certo, não será tarefa fácil, mas é preciso despertar para sua necessidade. Os avanços da inteligência artificial talvez sejam um bom aviso para que continuemos a valorizar, em progressivo crescimento, características que nos unem na nossa comum humanidade: religiosidade, misticismo, alteridade, moral, política e solidariedade. Vivemos em um mundo completamente novo. E não estamos mais sozinhos. 1. Não custa lembrar a emocionante relação travada entre uma mãe que perdeu seu filho e um robô que fora adquirido para substituí-lo, bem como o amor que o robô passou a nutrir por ela, por toda a eternidade, como retratado no filme A Artificial Intelligence.